Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de verb to be. Vamos falar de novo do verbo to be e o nosso foco hoje é o simple past. O verbo to be, que é o verbo ser ou estar, no passado simples. E dentro desse conteúdo, nosso foco hoje vai ser na forma afirmativa. Com certeza, vocês já acompanharam as nossas aulas, vocês sabem que quando se estuda verbo, nós sempre falamos das noções de tempo, presente, passado e futuro, e nós falamos também dos modos simples, contínuo, perfeito e assim por diante. Além disso, nós focamos sempre nos processos de comunicação. Frases afirmativas, frases negativas, frases interrogativas, que fazem parte do nosso cotidiano, da nossa comunicação diária. Você se posiciona de maneira positiva, você nega, você pergunta. Então, por isso que toda vez que nós falamos de verbo ou de tempos verbais, nós voltamos para essas estruturas básicas. Bom, para nós fazermos a nossa apresentação hoje, nós vamos começar por uma revisão do verbo to be, do verbo ser ou estar. Vamos fazer um recap, que é recapitular algumas coisas que já foram apresentadas anteriormente em outras aulas e, por isso, acompanhe o canal do estudante, dê uma olhada na plataforma Gonçalves Dias para que você consiga revisar esses materiais que estão à disposição. Vamos ver a conjugação do verbo to be, vamos relembrar dele no presente e falar dele no passado, que é o nosso foco de hoje. Como que nós devemos utilizar o verbo to be no passado e as sentenças afirmativas. E, por fim, eu mostro para você exercício. Como que esse conteúdo aparece, por exemplo, no Enem, no vestibular, ou mesmo no exercício de gramática que nós realizamos na escola ou que acompanham os nossos materiais didáticos. Bom? Então, para a gente começar a nossa revisão. To be is a very important verb in English language. Não é segredo para ninguém que o verbo to be é muito importante na língua inglesa. É um dos verbos mais importantes. Se você pensar, por exemplo, um verbo só, que é o verbo to be, ele acumula dois sentidos essenciais, o verbo ser e o verbo estar. Pensa, por exemplo, na língua portuguesa, o tanto que você usa o verbo ser e o verbo estar. Aí imagina que esses dois verbos que você usa o tempo todo, em inglês são representados por um verbo apenas. Aí você vai entender por que esse verbo é tão importante em termos de contexto. Já já eu vou falar para vocês em termos de uso, de aplicação, tá? Além disso, verb to be is an irregular verb. O verbo to be ele é irregular. Quer dizer, além dele ser muito importante, ele é especial, porque ele não vai seguir as mesmas regras e o mesmo padrão que é adotado para os outros verbos, seja no presente, seja no passado. Então, ele tem sempre uma forma própria. Essa condição dele ser irregular também é apoiada por uma noção de que ele tanto pode funcionar como main verb, que é um verbo principal da oração, quando ele faz essa função de verbo de ligação, verbo ser e o verbo estar, e ele também funciona como verbo auxiliar, porque ele ajuda a construir outras formações verbais, outras construções. Tá? Então, olha só, quando eu uso ele como main verb, que é como verbo principal, ele transmite uma ideia de existência, de qualidade ou mesmo de estado de um ser. Quando nós usamos o verbo estar, ele no sentido de verbo estar ou mesmo ficar. Tá? Então, I am a teacher. Eu sou uma professora. Está falando de algo que faz parte da minha construção profissional, faz parte da minha existência como profissional, tá bom? Da minha qualificação. She is tired. Ela está cansada. Já é uma demonstração de um estado ou mesmo de uma qualidade, é uma característica que essa pessoa, que esse sujeito apresenta neste momento, tá? Então, aqui eu tenho exemplos no presente, tá bom?
Como verbo auxiliar, o que é um verbo auxiliar? É um verbo que ajuda. Ele pode ser chamado também de helping verb. É um verbo que ajuda a alguma coisa. O que ele ajuda? A construir, por exemplo, os tempos contínuos, que são aquelas ações que estão em andamento, que estão ou estiveram em algum outro momento, ou estarão, se for caso de futuro, sempre pensando num progresso, tá? Olha o exemplo. He is studying now. Ele está estudando agora. Então, é uma ação que está em progresso ou está em andamento no momento atual. O verbo to be está aqui e ele acompanha um verbo no gerúndio, que é o verbo que indica o andamento. O verbo to be também é um verbo auxiliar porque ele ajuda a criação de voz passiva. O que é a voz passiva? É quando você troca sujeito e objeto de lugar para dar ênfase na ação, na pessoa ou no objeto que recebeu a ação e não necessariamente no sujeito que praticou a ação, tá? Exemplo de novo. Forests are devastated. As florestas estão ou são devastadas. Então, meu foco é no impacto da devastação. Eu não foquei em quem ou o que causa a devastação, tá bom? Então, a voz passiva é utilizada para dar esse sentido, para destacar essa ideia. E aí a gente observa que o verbo to be, que é esse verbo ser ou estar, ele é necessário para fazer essas construções. O verbo to be, como eu já mencionei várias vezes, ele pode ser traduzido como ser ou estar. É interessante você pensar, pessoal, que para você determinar na hora de traduzir se o verbo é ser ou estar, você vai ter que olhar o contexto, para você saber se é algo permanente ou algo temporário. I am happy. Pode ser eu sou feliz ou eu estou feliz. Vai depender do contexto da sentença para você determinar se aquele estado é algo temporário ou algo permanente. Nós usamos o verbo to be, por exemplo, para expressar cumprimentos, para fazer apresentações, para demonstrar uma qualidade, uma condição ou mesmo uma localização de alguém ou de alguma coisa. O livro está sobre a mesa. The book is on the table. Eu estou falando de um local, dando uma especificação de onde algo está. Também se usa o verbo to be para falar do tempo, das mudanças. Hoje está quente, hoje está frio. Para falar também de horas. Então, se usa o verbo to be para várias situações. I am Suzanne. Eu sou Suzane, para fazer a apresentação. Hello, how are you? Olá, como está você? Ou como nós dizemos em português, como vai você? Today is very hot. Hoje está muito quente, falando do tempo. She is at home. Ela está em casa. They are tall and thin. Eles são altos e magros, ou elas são altas e magras. Nesse caso, eu tenho uma observação da descrição de uma qualidade, da característica física, da aparência desse sujeito. Tá? Então, são exemplos de construções frasais usando o verbo to be. E relembrando, o verbo to be no presente conjugado, ele tem três formas. Am, que você usa para a primeira pessoa. Are, que você usa para a segunda, para you, e também para as pessoas do plural, nós, vós, eles ou elas. E o is, que você usa somente para as terceiras pessoas do singular, ele ou ela, ok? Agora, vamos ver no passado. No presente, são três formas. No passado, duas. Lembra comigo, verbo to be é irregular, então ele não segue a regra padrão dos outros verbos. Quando eu conjugo ele, ele muda, ele perde a sua forma original e ele assume uma nova forma. Lembrando que quando se fala de passado dos verbos irregulares, você tem a famosa tabelinha dos verbos irregulares. Aquela tabela que aparece no final dos livros, nos dicionários de língua inglesa ou que você encontra na internet, tá bom? Então, se você olhar lá, be, que é o verbo ser ou estar, o passado dele vai ter essas duas formas, was ou were. Was, você vai utilizar para o singular. Were, você vai usar para o plural, tá bom? Aqui tem a demonstração. Quando que eu uso was? Sempre que for primeira pessoa, eu, ele
ela ou ele ou ela no singular, um objeto, um animal, uma coisa, tá? Eu uso it. Sempre quando o sujeito for singular, quando o sujeito estiver no singular, um indivíduo apenas. Were eu vou usar para a segunda pessoa e para as pessoas do plural. Você ou tu, nós, vocês, eles ou elas, tá bom? Sempre utilizado no plural e na segunda pessoa do singular. Por que na segunda pessoa do singular eu uso essa forma e não essa? Porque, como vocês sabem na língua inglesa, o you aparece duas vezes. Ele tanto pode ser singular, como ele pode ser também plural. Uma outra observação importante é relacionada à tradução. O verbo to be no simple past, quando se fala de passado simples em inglês, nós tanto podemos considerar esse passado como a tradução do passado perfeito ou do passado imperfeito. Então, para você escolher qual que você vai usar, você tem que pensar, na hora de traduzir, o que faria mais sentido em língua portuguesa. Então, por exemplo, I was pode ser traduzido como eu era, eu fui, eu estava ou eu estive, sempre para falar dessa ideia de uma ação ou um estado realizado no tempo passado, uma condição passada. You were, tu eras, tu foste, tu estavas ou tu estiveste. Os dois casos também podem ser representados na hora de fazer a tradução. Terceiras pessoas, observa que você tem os pronomes e o verbo was, que é o singular, e no plural, considerando o passado, você tem o were. Tá? Sempre observando que eu posso ter as duas possibilidades de equivalência, passado ou pretérito perfeito e pretérito imperfeito em língua portuguesa. Vamos ver exemplos em inglês. I was a ballet dancer when I was a kid. Eu fui ou eu era uma dançarina de balé quando eu era criança. Olha um exemplo de uma ação ou de uma condição no passado. Era um estado que esse sujeito ocupava. The day was rainy yesterday. O dia foi chuvoso ontem. Falando de uma situação passada. Patrick was upset when he heard the news. O Patrick ficou chateado, ele estava chateado quando ele ouviu as notícias. You were late to class last Tuesday. Você estava atrasado para a aula na terça-feira passada. Ou vocês estiveram atrasados para a aula na terça-feira passada. They were best friends. Eles eram ou elas eram melhores amigos ou amigas. Tá? Esses exemplos que eu traduzo de duas formas é porque você precisa de um contexto para oferecer maiores informações para você determinar os detalhes do sujeito, tá bom? Como que nós podemos usar o passado simples? Quando que nós usamos o verbo to be no passado? Então, aqui eu tenho uma situação. O passado simples é usado para referir a ações ou condições passadas. Ele pode ser usado para falar de eventos de um passado mais recente, assim como de eventos que estão em um passado mais distante. Você não tem uma demarcação temporal específica sobre esse período, tá bom? Olha o exemplo. I was in a relationship last year. Eu estive em um relacionamento no ano passado. É um exemplo em que eu utilizo o verbo to be para falar desse sujeito e uma condição que esse sujeito teve em determinado momento do passado. Outro exemplo agora no plural. They were great students. Eles ou elas eram ótimos ou ótimas estudantes. Tá? Então, eu tenho exemplo para falar da condição desses estudantes em um passado. Nesse exemplo aqui, ó, eu não tenho nenhuma referência temporal. Eu não sei quando esse passado ocorreu. Tá? Eu sei que ele já aconteceu, mas eu não tenho uma especificação. Também é usado para descrever ou demonstrar uma identidade de pessoas, objetos, lugares no passado, fazer descrições no passado. You were really annoying when you were a kid. Você era muito irritante quando você era uma criança ou quando criança. It was cold in there. Era ou estava frio lá. Falando de uma situação também, considerando um lugar.
Tá? É interessante observar que quando a gente fala de passado simples, em algumas situações você vai observar a utilização de advérbios de frequência, quando você fala, por exemplo, de uma ação que tinha o hábito de ocorrer, tinha uma rotina dela ser frequente e deixou de ser, ou para falar de advérbios de tempo, para você demarcar essa distância ou proximidade com o passado. Exemplos de advérbio de frequência. Often, que significa frequentemente, sometimes, às vezes, always, sempre, never, nunca. Tá? Então, são exemplos de advérbios em que você fala a frequência de uma ação sendo realizada. E advérbios de tempo, last week, semana passada, when I was a child, quando eu era uma criança, yesterday, ontem, 6 weeks ago, 6 semanas atrás. Essa palavrinha ago aqui é sempre para dar ideia de passado, tá? Então, se você observa essa palavra em um contexto, está fazendo referência a uma ação anterior. I was often late when I was a student. Eu frequentemente estava atrasada quando eu era uma estudante. He was afraid of spiders when I was a child. When he was a child. Ele tinha medo de aranha quando ele era uma criança, ou mesmo quando eu fui criança, que aí você faz um paralelo entre dois sujeitos. We were always together in college. Nós estávamos sempre juntos na faculdade. They were in lockdown last summer. Eles estavam em lockdown, quer dizer, em confinamento, no verão passado. Então, são exemplos que falam de situações no passado. E aí, uma observação, pessoal. Eu mostrei para vocês a conjugação. Was, nós usamos no singular. Were, nós usamos no plural. Mas tem um caso que a gente foge dessa regra, que é quando você quer demonstrar, por exemplo, situações condicionais. Situações, por exemplo, hipotéticas, ou mesmo eventos que não são reais, que você imagina alguma coisa. Nesse caso, a construção verbal é sempre were. Isso aqui equivale para nós em português ao subjuntivo. Tem uma música famosa que se eu cantasse, eu cantaria para vocês, que é da Beyoncé, que diz If I Were a Boy. Tá? Esse caso não tem erro na música. Muita gente pensa, deveria ser I was, tá? Mas não, é I were. Por que, que o verbo utilizado é were, não no singular, como eu falei anteriormente? Porque aqui a gente está falando de uma situação condicional. Se eu fosse um menino, é o que diz a música dela, eu acho que eu conseguiria entender. Então, ela está falando de uma situação imaginária. Se isso acontecesse, era isso que eu faria. Então, sempre que se fala de situações hipotéticas ou situações condicionais, você vai sempre usar o verbo no plural, mesmo se o sujeito for singular. He wishes he were taller. Ele gostaria, ele deseja ou ele desejaria que ele fosse mais alto. Também não é uma situação real, é uma intenção, é um desejo. Então, nesse caso, você observa essa utilização do verbo no plural. Forma afirmativa segue o mesmo padrão. Sujeito primeiro, verbo conjugado depois e complemento. I was at home yesterday. Eu estava em casa ontem. They were late for the party. Eles estavam atrasados para a festa. E a gente sempre vai seguir, quando se fala de conjugação, nesse padrão. Sujeito, verbo conjugado, você escolhe o verbo de acordo com o sujeito e o complemento. Tá? Nosso exercício, eu trouxe para vocês uma questão do Enem. É uma questão baseada em um cartoon. Quando você analisa o texto, você observa a presença do verbo to be em diferentes tempos verbais. Tá? Então, aqui tem, por exemplo, when I was 5, when I was 10, então, quando eu tinha 5 anos, quando eu tinha 10 anos. E o que o texto, ou o que a questão está cobrando de mim? No cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que... Então, cartoons normalmente são gêneros textuais que fazem crítica. Crítica política, crítica social, cultural, diversos tipos. Algumas trazem o caráter de humor, tá? Sátira, ironia, por exemplo. Nesse caso, eu tenho foco no adolescente e no discurso que ele faz. Aspas representa a fala dele. Então, ele começa a demonstrar uma progressão, ó. When I was 5, quando eu tinha 5, as pessoas esperavam to be, olha o verbo to be de novo aqui no infinitivo, a big boy.
para ser um grande menino? When I was 10, quando ele estava com 10, você tinha be more mature, ser mais maduro. E no terceiro exemplo, now they say it's time. Agora eles dizem que é hora, que é tempo de ser adulto. Ou seja, o uso do verbo to be em diferentes contextos e o contexto que é apresentado representa essa necessidade de amadurecer. Nós encerramos por aqui. Até a próxima. Fiquem bem e bye, bye.